Olá, queridos, bom dia, um bom domingo para você. Eu espero que nessa manhã você tenha um dia abençoado, que nessa manhã você sinta a presença de Deus cuidando de você. O Deus que te acordou hoje de manhã. É Deus quem nos dá a vida, é Ele quem nos acorda logo cedo e nos dá um dia cheio de esperança. Que este dia seja um dia cheio de esperança para você. Esperança de dias melhores. Nós estamos já desde março nos reunindo assim, mas começamos a vislumbrar as mudanças que começam a ocorrer. Nós aqui em nossa igreja estamos então já planejando, estruturando as coisas para que possamos recomeçar cultos presenciais. Você deve lembrar que nós fizemos uma pesquisa com os irmãos, procurando entender a opinião e a vontade dos queridos. E naquela pesquisa, então, 53% apontaram que gostariam de retornar os cultos e que entendem que o momento é favorável. Nós, enquanto diretoria, analisando os dados, os números, aquilo que a prefeitura tem divulgado, números oficiais, números a respeito das contaminações diárias, números a respeito da ocupação dos leitos de UTI, temos então segurança em gradativamente retornar. Por isso eu quero te avisar hoje que no segundo domingo do mês de outubro, no próximo mês então, nós vamos ter o nosso primeiro culto presencial desde março. Nosso último culto foi no dia 15 de março. Então, queridos, no segundo domingo, no dia 11 de outubro, nós vamos ter o nosso primeiro culto presencial. Será um culto às 10 da manhã. Será apenas um culto por semana. Nós vamos fazer essa experiência, esses primeiros passos. Então, nós vamos iniciar com os cultos de domingo de manhã às 10 horas. Às 10 horas da manhã, um culto mais rápido, um culto de no máximo 1 hora, onde nós juntos vamos continuar aprendendo sobre Deus. Eu peço a você que esteja atento às informações que nós vamos divulgar a partir de agora. Amanhã eu vou colocar um documento no nosso grupo de WhatsApp com informações detalhadas a respeito desse retorno, informações a respeito das nossas necessidade de pessoas para nos ajudar, para compor a equipe de trabalho. Temos necessidade, por exemplo, com relação à higienização do templo, tanto antes quanto depois das atividades, necessidade nas áreas técnicas, tanto o som quanto a filmagem, a transmissão do culto, para aqueles que estarão em casa, que possam então ser bem atendidos também, recebendo a mensagem nas suas casas. Nós temos necessidades, então, necessidades que vão ser supridas pela força de trabalho, pelo ministério, pelo desenvolvimento dos dons e talentos que você tem. Então você que não faz parte do grupo de risco, você está convocado a nos auxiliar. Então eu espero que você nos ajude com aquilo que for necessário dentro das suas capacidades. Peço também a você que faz parte do grupo de risco, você que tem mais de 60 anos, você que tem alguma doença como pressão alta, diabetes, doenças respiratórias, enfim, você que faz parte do grupo de risco, que você tenha paciência e que você fique em casa para acompanhar à distância as mensagens. Quando for o momento certo, então você vai poder retornar. Inclusive, queridos, por exemplo, o Ministério de Recepção da Igreja ele é basicamente formado por pessoas acima de 60 anos. Então é uma área muito carente, nós precisamos de pessoas para essa área. Você que tem mais de 60 anos, a nossa recomendação, enquanto liderança da igreja, é que você fique em casa. Então, por favor, tenha paciência, cultue a Deus da sua casa, para que nós possamos garantir a sua segurança num momento como esse, um momento tão importante. Queridos, também quero informar que neste primeiro momento não teremos atividade para as crianças. Não vamos ter culto infantil. Então você que tem filhos, reveze aí com a sua esposa, com o seu esposo ou com outras pessoas da casa, para que alguém fique com as crianças em casa, enquanto os outros que têm idade e que não fazem parte do grupo de risco possam ir até a igreja, certo?
Então, nós vamos continuar dando mais informações a respeito sobre isso. A cada culto eu vou falar um pouquinho a respeito, mas lá no WhatsApp, a partir de amanhã, então, eu vou colocar um documento com informações a respeito desse retorno, o que nós precisamos fazer e do auxílio que precisamos. Auxílio que primordialmente é o auxílio vindo das suas mãos, ou seja, você colocando a mão na massa, certo? Ore por isso, ore pela diretoria da igreja, ore por mim enquanto pastor, ore pelos voluntários e pelos futuros voluntários, ore pela sua vida para que você possa fazer parte dessa equipe de voluntários. Pergunte a Deus, Deus, o que é que tu tens para que eu faça? O que é que tens colocado na minha mão para que eu possa contribuir com a igreja, para que nesse momento os cultos possam retornar? Se você, mesmo tendo idade, não fazendo parte do grupo de risco, você tendo condições de participar, mas não se sente à vontade ainda, porque crê que não é o momento adequado, ainda crê que os riscos existem e quer se preservar, quer preservar a sua família, não se preocupe, continue em casa e acompanhe à distância. Não queremos que ninguém fique constrangido a ter que participar, ok? E falando em participar, é importante avisar também, os irmãos têm que estar cientes, que segundo a lei que rege essas atividades presenciais na igreja, aqui no nosso município, temos uma lei municipal para isso, segundo essa lei nós podemos ter uma pessoa a cada 5 metros quadrados. Então no nosso espaço nós poderemos receber até 28 pessoas. Nesses 28 já devem estar considerados a equipe de trabalho, o que vai nos dar então aí algo em torno de 20 vagas para os irmãos que vão cultuar a Deus e não vão fazer parte dessa equipe de trabalho. Então nós vamos providenciar um método de inscrição para que você possa se inscrever, para não aconteça de você sair de casa, chegar à igreja e quando chegar lá não ter mais vaga, não ser mais possível acessar as dependências da igreja. Então, queridos, ore por tudo isso. Ore porque nós temos que providenciar essa estrutura. Se coloque à disposição para que você possa viabilizar através do seu ministério, do seu dom, do seu talento, que outras pessoas possam também cultuar a Deus nesse momento tão delicado. Eu conto com a sua compreensão e também com a sua colaboração, certo? Muito obrigado. Obrigado porque você tem tido paciência até aqui. Não tem sido fácil tomar as decisões, mas eu creio que nós, nesse momento, estamos acertando em retornar. Creio isso porque entendo claramente uma direção de Deus para que tomemos novamente, retornemos com os nossos cultos presenciais, para que demos esse passo nessa direção, um passo importante. Creio então que esta é a vontade de Deus e por isso eu e a diretoria da igreja, em conversa, decidimos então retornar. Então, obrigado porque eu sei que você já tem orado por nós, mas continue orando por isso, ok? E queridos, aqui domingo de manhã é o tempo da gente aprender com personagens bíblicos e nós estamos estudando a vida de Moisés. Tem sido muito gratificante para mim, muito interessante estudar e descobrir detalhes novos a respeito da vida de Moisés. E uma coisa que nós temos feito aqui é ir com bastante calma. Nós estamos indo capítulo por capítulo, detalhe por detalhe, aprendendo um pouquinho sobre aquilo que Deus fez na vida do povo de Israel enquanto escravos no Egito, aquilo que Deus fez na vida de Moisés. E ao analisar tudo isso, o que nós fazemos é procurar aplicar isso em nossas vidas. É procurar entender como Deus escreve a nossa própria história, como Deus está presente. Então, ao analisar, ao estudar a história de Moisés, o que nós fazemos também é entender que Deus está presente em nossa história, presente em nossa vida. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos olhar apenas o capítulo 4, e aí a partir do domingo que vem a gente vai acelerar um pouquinho mais. Até aqui temos ido bem vagarosamente, devagar, olhando para o texto. Mas como a vida de Moisés contempla muito conteúdo, e eu tenho estimado falar sobre Moisés até o final de outubro, justamente por saber que é muito conteúdo, então, queridos, a partir do domingo que vem, nós vamos acelerar um pouquinho. Domingo que vem nós já vamos entrar ali na primeira visita, na primeira conversa entre Moisés com Faraó, e depois nós vamos, domingo que vem, desta primeira conversa, que é o capítulo 5, até a saída do Egito.
Então vamos contemplar no domingo que vem as 10 pragas, vamos entender a relação disso com a cultura egípcia, vamos entender ali a relação que está acontecendo entre o Deus de Israel e a religião egípcia, o que é que está acontecendo ali, qual é essa demonstração de poder de Deus, por que Deus faz os sinais, as 10 pragas e a maneira como o povo sai do Egito. Então, domingo que vem nós vamos falar sobre isso, mas hoje nós vamos continuar o diálogo entre Moisés e Deus, que foi o que nós vimos semana passada no capítulo 3, e o capítulo 4 é quando Moisés se pronuncia, quando Moisés começa a meio que argumentar com Deus, numa linguagem bem popular. Moisés ele começa a argumentar tentando tirar o corpo fora. Não é algo fácil que Deus está pedindo para ele, não é algo simples. E Moisés, então, ele fica temeroso com isso. Nós vamos ver isso hoje. Moisés se pronunciando nesse diálogo com Deus, Êxodo capítulo 4. Mas antes disso, vamos orar? Vamos pedir a Deus que com o seu Espírito Santo, nos ilumine para entender, para compreender a sua palavra, aquilo que ele faz conosco, aquilo que ele quer ensinar a nós e como ele tem nos ensinado diariamente ao escrever a nossa história. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai de amor, muito obrigado. Obrigado porque nós temos essa alegria, esse privilégio de compreender a tua vontade, de compreender, Deus, a tua pessoa, quem tu és, através dessas histórias de pessoas que verdadeiramente se relacionaram contigo. Pessoas que aceitaram desafios, pessoas que se colocaram à tua disposição para fazer a tua vontade, cumprindo o teu querer. Pai de amor, pessoas que enfrentaram muitas dificuldades, porque a obra não era simples, não era fácil, mas tu esteve presente com elas, com todas elas, e em especial aqui estamos estudando Moisés. Obrigado porque podemos aprender com a vida dele. Deus, que fique de lições para nós, que fique no nosso coração essa compreensão de como tu estás presente e de como tu escreve a nossa história, que possamos extrair lições para as nossas vidas. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Queridos, então, eu gostaria de ler com você Êxodo capítulo 4, e eu quero ler até o verso 9. Depois, como vamos ler como vai ser todo o capítulo, vamos estudar todo o capítulo, então eu vou ler só até o verso 9 e depois eu vou contextualizar você, vou lembrando a respeito do que aconteceu, né, nessa história. Então, abre a sua Bíblia, Êxodo capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 9, então, e a palavra de Deus diz assim. Logo, né, como eu disse, capítulo 3, você vai ver aqui que há esse diálogo de Deus falando com Moisés. E aí então Moisés começa a falar no capítulo 4. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: jogue-o no chão. Ele jogou e o bastão virou uma cobra. E Moisés fugia dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo. E de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: agora ponha a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente. E quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Senhor disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire água do rio Nilo e derrame no chão, e ela virará sangue. Bom, até aqui, né? Moisés, nessa continuidade, né? Moisés, então, Deus está dizendo a Moisés, está respondendo a Moisés, dizendo como que o povo vai crer.
E aí Moisés, então, depois ele vai dizer, olha, mas Deus, né, versículo 10 em diante, né, ele vai dizer, olha, mas Deus, eu nunca tive facilidade para falar. Então percebe primeiro que o argumento de Moisés é, olha, ninguém vai dar atenção a mim. Eles não vão me ouvir. Não vão me ouvir por quê? Vamos lembrar aquilo que a gente já viu aqui, né? Moisés é israelita, mas ele foi criado a partir de certa idade no palácio de Faraó. Ele não viveu no meio do seu povo. E enquanto príncipe do Egito, ao visitar os israelitas, ele tomou aquela atitude de defendê-los, assassinando um egípcio, e a partir disso foi descoberto e não foi bem aceito pelos próprios irmãos, porque no dia seguinte ele vai lá então apartar uma briga entre dois israelitas, e eles dizem, olha, mas quem é você? Quem você pensa que é para tentar vir aqui ser legislador entre nós? Então ele já sabe que o povo não o aceita. Outro fator importante, já se passaram 40 anos disso tudo. Ele fugiu para o deserto e ele vive no deserto há 40 anos. Então ele que antes vivia no palácio, distante dos seus irmãos, dos seus patrícios, e agora foge para o deserto. Passa-se 40 anos. Como que ele vai voltar e dizer, olha, Deus apareceu comigo, vocês têm que me seguir? Então o argumento dele não é tão fraco assim, é um argumento forte, ele está negociando, ele está argumentando com Deus. E aí depois, né, como Deus diz, olha, então faça esses sinais, eles vão crer. Aí Moisés, mais uma vez, tenta argumentar com Deus, e ele diz, mas Deus, eu nunca tive facilidade para falar. Nessa versão que eu tenho aqui, inclusive, diz o seguinte, olha, quando eu vou falar, eu me atrapalho todo, tenho dificuldade em falar. Alguns advogam que ele fosse gago, que ele tivesse dificuldade para falar, alguma dificuldade de dicção, em função de que as tradições mais antigas trazem aqui que Moisés se apresenta para Deus como pesado de língua, tendo dificuldade então para falar. Mas lembra que lá em Atos, Estevão vai falar a respeito de Moisés, dizer que ele agia e falava como líder. Então, queridos, é difícil a gente entender aqui. Talvez o que Moisés está querendo dizer é o seguinte, olha, eu não sou tão persuasivo, eu não consigo influenciar as pessoas, não consigo conversar com as pessoas e motivá-las a ponto delas me seguirem. Talvez seja isso, talvez seja esse medo de não ter influência sobre o povo, porque ele saiu do Egito já há 40 anos. E mesmo assim, antes disso, ele não conviveu com eles. Então ele vai dizer, olha, eu não sei falar. E aí Deus vai dizer para ele o seguinte, olha, mas quem é que fez o mudo e o que fala? Quem fez os seres humanos? Deus está dizendo, olha, quem você pensa que é para discutir comigo sobre isso? Se eu dei a você uma ordem, é claro que eu sei que você tem capacidade. Então, Moisés aqui ele vai argumentando o seguinte, olha, Deus, eu tenho dificuldades, eu não consigo, o povo não vai me ouvir. Moisés vai conversando com Deus e apontando para ele mesmo, para suas incapacidades. E aí o que Deus faz? Deus diz, Moisés, como se eu não soubesse. É mais ou menos isso, Moisés, como se eu não soubesse. Fui eu que fiz você. Quem que faz o mudo e o que fala? Quem que criou todas as coisas? Fui eu. Então eu sei quem é você. Então, quando Deus vai responder a Moisés, Deus não foca no próprio Moisés, naquilo que Moisés está focando. Moisés foca nele mesmo, nas suas próprias incapacidades. O que Deus faz? Aponta para si próprio e diz, eu vou dar capacidade a você. Eu estarei com você. Eu estou junto com você. Eu não vou te abandonar. Se eu dei a ordem a você, se eu dei essa missão a você, fui eu que fiz você. Fui eu que fiz todas as coisas. Então eu sei o que eu estou fazendo. Queridos, aqui eu acho que já tem uma grande lição para nós, que é o seguinte, muitas vezes nós temos de Deus orientações, direções a seguir, missões a cumprir, e muitas vezes nós nos sentimos totalmente incapazes. Dizemos para nós mesmos, para Deus e até para as outras pessoas, dizemos, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não sei como fazer. Você pode talvez pensar com relação a isso, a respeito dos dons e talentos que Deus deu a você.
Agora há pouco eu convoquei você a nos ajudar com a retomada dos cultos, dizendo, olha, precisamos de pessoas para trabalhar. Precisamos que você coloque o seu dom e o seu talento em prática. E talvez você esteja dizendo aí no seu cantinho, aí na sua casa, né, mas eu não tenho nenhum dom especial, eu não tenho nenhuma capacidade, eu não sou bom para receber as pessoas, eu isso, eu aquilo outro. Queridos, a gente faz exatamente como Moisés. E a gente tenta argumentar com Deus dizendo, olha, eu não tenho condições. Queridos, o que Deus diz para Moisés é o que Ele está dizendo para nós, Ele está dizendo para mim. Como se eu não soubesse que você não tem condições. Fui eu que fiz você, mas eu estarei com você. Então, queridos, quando a gente acha que a gente não tem a personalidade adequada para fazer tal coisa, quando a gente acha que a gente não tem as habilidades adequadas para desempenhar determinada função, nós não estamos enganados. Nós não temos realmente toda a capacidade. Mas nós temos um Deus que nos capacita. Nós temos um Deus que nos deu a missão e vai estar ao nosso lado para cumprir. Porque quando as nossas capacidades falharem, é aí que Deus vai aparecer. É aí que nós vamos sentir Deus nos levando pela mão, nos conduzindo, dizendo assim, olha, eu estou te segurando. Você está com medo? Você acha que não consegue? Eu estou aqui. Queridos, então é exatamente o que Deus faz com Moisés. Por que é que nós somos assim? Por que é que nós pensamos, acreditamos, que precisamos ter as habilidades do outro, os dons do outro, e esquecemos do nosso? Dizemos, se eu tivesse os dons do fulano, se eu tivesse a habilidade que o fulano tem para falar, se eu tivesse a habilidade que o fulano tem para cantar, então eu faria. Mas Deus te deu outra habilidade, outras habilidades, outros dons e talentos. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, e ela me disse o seguinte, ela disse assim, olha, nós seríamos pessoas insuportáveis se nós tivéssemos os dons, todos os dons que nós queremos. Porque ninguém tem todas as habilidades. Então o que Deus faz é colocar em nós capacidades complementares às capacidades dos nossos irmãos, às capacidades, dons e talentos da nossa igreja. Então, querido, se você tem percebido que Deus te deu dons, porque Ele deu dons a todos os seus filhos, não negligencie o seu dom, não negligencie as tarefas que Deus colocou na sua mão para fazer. Eu, enquanto pastor, jamais vou conseguir fazer tudo. Jamais vou conseguir atender uma igreja, ainda que seja uma igreja de tamanho médio para pequeno, como é a nossa. Jamais vou conseguir atender sozinho. Precisamos de pessoas. Então, queridos, não seja como Moisés, né? Pelo menos não fique parado como Moisés. Mas ao argumentar com Deus, a conversar com Deus e ouvir Deus, mude a sua postura assim como Moisés mudou. Não seja esse Moisés que nós estamos lendo aqui no capítulo 4. Mas obedeça a Deus para fazer a vontade dele, assim como Moisés acabou obedecendo depois. Queridos, depois de Moisés argumentar isso, e Deus dar essa resposta para ele, e Deus dá uma resposta que Moisés fica sem argumentos, não tem como discutir com isso, aí Moisés realmente vai e diz, Deus, para aí então, manda outra pessoa, eu não quero ir. E aí o texto diz que Deus se irrita com Moisés. Queridos, eu fico pensando, quantas vezes será que Deus se irrita com a gente? Deus se irritou com Moisés e aí diz o seguinte, tá bom, você tá desse jeito, achando que não consegue, tem uma coisa então, já que você não sabe falar, eu vou colocar Arão do teu lado, o teu irmão vai contigo. E aí, já que você está dizendo que tem dificuldade de falar com o povo, então Arão vai falar com o povo em seu lugar. E aí Deus diz, olha, eu falarei a você a minha vontade, você falará para Arão e Arão falará para o povo. Você vai ser para Arão como Deus para ele, e ele será para você como a sua boca falando com o povo. Então Deus soluciona todas as questões que Moisés apresenta diante dele. Então não tem como fugir. Quando Deus nos dá uma missão, nós temos que cumprir. Queridos, adiantando agora, nós vimos aqui, chegamos aqui até esse momento desse diálogo, mas adiantando um pouquinho, Deus fala para Moisés o seguinte, olha, você vai lá, vai fazer os sinais, eles vão acreditar em você se virem esses sinais aqui. Vá e faça, leve o seu bastão, leve o que você tem na mão com você e faça os sinais. Deus está dizendo para ele, olha, eu é que vou fazer as coisas através de você, eu estarei com você. Mas adiantando então,
Moisés volta para o Egito. Versículo 18 em diante, você pode ler na sua casa, você pode estudar. Moisés volta para o Egito, mas queridos, o que acontece então? Versículo 18 em diante, ele se encontra com Arão, ele volta para casa, fala com o sogro, pega a sua esposa e vai a caminho do Egito. No caminho, então, o seu irmão Arão o encontra e ele então fala para Arão tudo o que aconteceu e eles vão juntos para o Egito. Lá no Egito, então, ele faz os sinais diante do povo e o povo, então, crê. O finalzinho do capítulo, aqui do capítulo 4, diz o seguinte, versículo 31. Todos acreditaram e quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Queridos, o que acontece? Moisés vai com Arão até lá, faz os sinais, faz os milagres, diz a ele, Deus diz a ele o que ele deveria falar para o povo, o que deveria falar para Faraó. E aí então o que acontece? Ele chega lá e quando eles se pronunciam, Arão vai e fala a respeito de Moisés, diz, olha, está aqui meu irmão Moisés, Deus apareceu para ele, aconteceu isso, 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 e Deus então está aqui para nos libertar. O povo então, ao reconhecer isso, adora a Deus, se curva diante de Deus e o adora. E aí, queridos, o que eu quero salientar aqui, antes de falar de outros detalhes, eu quero salientar o seguinte. Queridos, o povo vinha sofrendo, o povo vinha sendo maltratado, o povo estava passando muita dificuldade. Os egípcios estavam maltratando este povo. Eles estavam em profundo sofrimento na casa da servidão. Lembra disso, né? Egito significa casa da servidão. Então, o povo está vivendo isso. E muitas vezes, queridos, quando nós estamos vivendo situações semelhantes, situações de medo, de ansiedade, de incertezas, de sofrimento, de tristezas, quando passamos por situações assim, nós não conseguimos perceber Deus, mas Deus nos percebe. Aqui é a segunda lição que eu quero trazer para nós. Que mesmo quando estamos no mais profundo do nosso sofrimento, porque a vida prepara para nós momentos de sofrimento, até mesmo para nós que somos filhos de Deus. Quando nós estamos no profundo do nosso sofrimento, nós temos dificuldade de enxergar Deus, mas Deus sempre nos enxerga. Deus envia Moisés para esse povo para dizer para eles, eu vi vocês, eu estou vendo o sofrimento de vocês e mais do que isso, eu vim até aqui. Eu desci para estar com vocês. Lembra da expressão que nós falamos tantas vezes semana passada? Hoje, mais uma vez, fica evidente para o povo. Eu desci para estar com vocês. Leia o final do capítulo 4 e você vai perceber claramente isso. O povo, então, caindo em si, percebendo que Deus não esqueceu deles, que Deus não os abandonou. Queridos, essa é a segunda lição para nós. Mesmo no mais profundo do nosso sofrimento, que nós possamos crer que Deus está nos vendo e que possamos ser perceptíveis à ação dele, porque Deus não só nos vê de longe, mas ele vem ao nosso encontro. É o que Deus fez com esse povo, usando Moisés, usando Arão, se manifestando para que o povo pudesse perceber que Deus estava ali com eles e que Deus ia trazer o livramento para eles. Então, que assim sejamos nós possamos crer nesta ação de Deus. Agora, queridos, eu queria salientar algumas coisas, porque nesse capítulo 4 sempre surge a dúvida, né? Por que é que Deus endureceu o coração de Faraó? Eu já fui perguntado sobre isso várias vezes. E para você entender, o próprio Deus, aqui no capítulo 4, você lê depois com calma, o próprio Deus diz a Moisés, diz o seguinte, olha, vá, fale com Faraó, né, fale com o povo, fale com o Faraó, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, ele vai ficar teimoso e não vai deixar vocês irem embora. E aí algumas pessoas me questionaram, mas por que Deus fez isso? Faraó então não deixou o povo ir, não libertou os egípcios, porque na verdade Deus não deixou ele fazer. Quando nós não prestamos atenção no texto, nós chegamos a essa conclusão, de que na verdade Deus endureceu o coração de Faraó a tal ponto
que ele não deixou o povo ir, então o culpado é Deus. E aí o que acontece? Nessa inversão, nessa incompreensão, nós invertemos as coisas e dizemos assim, mas coitado de Faraó. Algumas pessoas fazem isso. Coitado de Faraó, ele não tinha escolha. Ele não deixou o povo ir, mas porque Deus endureceu o coração dele. E aí o que acontece é que Faraó morreu no deserto. Queridos, algumas coisas para a gente entender aqui. Primeira delas, Deus é sempre justo. E Deus julga a todos. E aqui nesse ponto, Deus já julgou o Faraó. E eu quero que você se atente para um versículo, porque talvez você tenha essa dúvida, e eu não quero que essa dúvida fique com você. Deus, quando fala com Moisés, ele diz o seguinte, ele diz para Moisés falar com Faraó. Acompanha comigo a partir do verso 21. Deus diz assim, ó, e mais uma vez o Senhor disse a Moisés, eu lhe dei poder para fazer milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-lo diante do rei da terra, diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe meu povo de Israel sair de lá. Perceba, se a gente atentar só para isso, a gente não entende tudo o que está acontecendo. Mas olha como continua o versículo 22. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, ó, Moisés, Deus está dizendo, Moisés, fala para Faraó o seguinte. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte a ele. Israel é o meu primeiro filho, o meu primogênito. Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar. Então, queridos, o que acontece aqui? Quando Moisés vai falar com o Faraó e dizer a Faraó que Deus está dizendo a ele para deixar o povo ir, não é a primeira vez que Faraó ouve isso, porque Faraó já ouviu isso do próprio Deus. Você conseguiu compreender isso nesse versículo? Versículo 22. Mas você não deixou, e por isso eu vou matar o seu filho mais velho, o seu primogênito. Deus está anunciando a Faraó aqui, através de Moisés, o que vai acontecer lá com a última das 10 pragas. Então, queridos, quando Deus diz assim, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, é porque Faraó já desobedeceu a Deus. E talvez você esteja pensando assim, mas para aí, Faraó não tinha nada a ver com o povo de Israel. Faraó era alguém que cultuava outros deuses, tinha sua própria religião. Como é que Deus falou com ele? Como é que ele ouviu Deus? Queridos, é simples. Deus é Deus. Ele fala com quem quer, como quer e quando quer. E Deus já tinha falado com Faraó. Nós, às vezes, acreditamos que Deus só fala conosco, só fala com o seu povo, só com seus filhos. Aliás, se a gente estudar a história, tanto a história de Israel e analisar a história dos povos vizinhos, nós vamos ver que Deus se manifesta através dos outros povos também. Porém, Israel foi o povo escolhido para, através desse povo, o Messias chegar. Então, queridos, antes de nós ficarmos com aquele sentimento de que, puxa vida, Deus podia ter agido diferente com o Faraó, porque Deus não deu escolha para ele. Deu escolha antes. Deus já havia falado com o Faraó. Êxodo, capítulo 4, verso 23. Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar. Mas você não deixou. E por isso, vou matar o seu filho mais velho. Queridos, então é o seguinte. Faraó já estava com o coração endurecido. Então, Faraó já foi julgado por Deus. Ele teve a oportunidade, ele teve a chance de obedecer a Deus, de deixar Israel sair, deixar Israel ser livre, porém ele não quis. É um único versículo, um detalhe que não fica tão claro para a gente quando a gente lê. Então, que a gente aprenda a perceber esses detalhes e perceber então que Deus já havia dado oportunidades a Faraó, mas Faraó não quis. E aqui está a lição para nós, a última lição dessa manhã. Quando Deus falar conosco, quando Deus falar com você, ainda que você argumente como Moisés, ainda que você tente mostrar a Deus, olha, estou com medo de ir, mas faça como Moisés, obedeça, não como Faraó. Obedeça, ainda que seja difícil, mas cumpra a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que Deus vai
pesar a mão sobre você, como fez com Faraó. Mas eu estou dizendo que Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então não vamos negligenciar o chamado que Deus nos deu, as missões que Ele nos deu. Vamos obedecer a Deus. Deus, então, se manifestou, falou, e Ele faz isso com todos, não só com Moisés, falou com o Faraó. Deus já havia alertado o Faraó, o Faraó não quis obedecer. Conhecemos o final de Faraó e conhecemos o final de Moisés. Qual dos dois você quer ser? Que final você quer ter na sua história? Lembre-se, Deus está vendo a sua história. Deus está escrevendo a sua história. Deus não está distante, Ele está te conduzindo. Agora, Deus faz a parte dele, que nós possamos fazer a nossa. Que Deus te abençoe, que você se curve diante da autoridade de Deus, obedeça a Deus, faça a vontade dele em toda a sua vida. E então veja Deus escrever a sua história, construir a tua história. Seja um co-participante de Deus na construção da tua história, abençoando a tua vida e a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo e que a palavra do Senhor possa encher o teu coração. Bom dia, crianças! Domingo passado vocês assistiram um vídeo, não me viram, por isso fazem 2 semanas que nós não nos vemos. Estou com saudade. Vocês têm aprendido sobre a vida de Moisés. Vamos lembrar um pouquinho do que nós já aprendemos. Moisés foi um bebezinho que podia ter sido morto pelos soldados de Faraó, porque Faraó tinha ordenado que os meninos deveriam sumir, os meninos do povo de Israel. Mas a mãe de Moisés teve uma grande ideia. Colocou Moisés num cestinho no rio e confiou que Deus ia cuidar dele. E a filha de Faraó, a princesa, pegou Moisés para ser o seu bebê, para ser o seu filho. Moisés cresceu, aprendendo muitas coisas, cresceu como um egípcio, não como um homem do povo de Israel, que era o povo ao qual ele pertencia. Mas um dia, Moisés cometeu um grande erro. Deixou a sua raiva, sua ira tomar conta e matou um egípcio. Que feio que Moisés fez, né? Totalmente contra tudo o que Deus nos diz para amar e cuidar das outras pessoas. Nós também aprendemos que depois que Moisés fez isso, ele precisou fugir, porque os soldados do faraó estavam atrás dele, iriam matar ele, porque naquela época, quem matasse uma pessoa era punida com a mesma atitude que tinha feito. Então, Moisés fugiu para o deserto. Lá no deserto, ele ajudou algumas moças que estavam tendo problema com os pastores de ovelha. Essas moças eram filhas de um homem chamado Jetro. E Jetro mandou que as moças convidassem Moisés para se alimentar, para fazer uma refeição com eles. E lá, Jetro convida Moisés para ser um pastor de ovelhas, porque Jetro tinha muitas ovelhas. E Moisés aceita, passa a ser um pastor de ovelhas lá no deserto, vivendo uma vida bem diferente do que ele vivia no Egito. E com o passar do tempo, ele se casa com uma das filhas de Jetro, chamada Zípora. Eles têm filhos e um dia Moisés está no deserto cuidando das ovelhas e vê uma árvore que a Bíblia fala que o nome dessa árvore era sarça. E essa árvore está pegando fogo. Moisés chega mais perto para ver o que está acontecendo. Tinha fogo na árvore, mas o fogo não queimava. A árvore não estava sendo queimada, o fogo só aparecia nela. Então, ele descobre que aquele fogo não é um fogo como nós vemos lá no fogão, quando nós riscamos o fósforo. Mas é Deus, é a presença de Deus. E Deus fala com Moisés naquele lugar. Começa a contar para Moisés que ele tem um chamado. Deus chama Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. O povo de Israel era escravo dos egípcios. Eles trabalhavam de uma forma muito pesada, eles tinham que cumprir coisas que não eram legais,
eles tiveram muitos bebês mortos pela atitude ruim do faraó, que tinha medo que o povo de Israel crescesse muito e tomasse conta do Egito. Até aí vocês aprenderam no domingo passado. E hoje nós vamos contar mais um pedaço da história de Moisés, que está na nossa Bíblia, no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, e no capítulo 4, certo? Vamos aprender então. Moisés estava conversando com Deus, Deus falando para Moisés que ele precisava ir para o Egito para libertar o povo, e Moisés fica assim, mas como que eu vou fazer isso? O povo de Israel não vai acreditar em mim, porque eles sabem dos erros que eu cometi. Eles não vão acreditar em mim e não vão me dar atenção. E aí Deus pergunta para Moisés, o que é isso que você tem na mão? Moisés carregava um cajado. O cajado era como se fosse uma bengala grande que eles usavam para cuidar das ovelhas, para salvar as ovelhas quando elas caíam num buraco, para tocar o rebanho das ovelhas. E Moisés, como era um pastor de ovelha, ele andava com um cajado. E Moisés diz para Deus, é um cajado. E Deus diz assim, já sei, você vai fazer alguns sinais, alguns milagres que vão fazer o povo acreditar em você. Então Deus manda Moisés jogar o cajado no chão. E quando Moisés joga o cajado no chão, sabe o que acontece? Ele vira uma cobra. Quando o cajado encosta no chão, o cajado vira uma cobra. E Moisés se assusta e sai correndo, fugindo da cobra. E Deus diz assim, estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Imagina só, vocês teriam coragem? E Moisés faz isso. Ele se abaixa, pega a cobra pelo rabo e quando ele segura, ela volta a ser um cajado. Não, isso não é mágica. Não, isso não é igual os mágicos fazem, que sempre tem um truquezinho por trás e a gente descobre depois que era um truque, não era uma mágica de verdade. Não, isso era o poder de Deus mostrando para Moisés que estaria com ele. Então, o primeiro sinal que Deus deu para Moisés poder conversar com o povo depois foi esse. O cajado se transformou numa cobra. E aí Deus fala para Moisés, isso vai servir para você provar para o povo de Israel que sou eu que estou falando. Moisés deve ter feito uma carinha assim, Senhor, será que eles vão acreditar em mim? E aí Deus fala assim, vou te dar um outro sinal, porque se eles não acreditarem no primeiro, eles vão acreditar no segundo. Então Deus manda Moisés colocar a mão no peito, dentro da roupa. E Moisés obedece e coloca a mão no peito. Quando Moisés tira a mão do peito, a mão dele está toda branca, como a mão de pessoas que têm lepra. Lepra era uma doença muito comum lá nesse tempo. E é uma doença muito cruel que não tinha cura. E as pessoas ficavam cheias de feridas e caíam pedaços da mão dela. Então Moisés coloca a mão no peito. Quando ele olha, a mão dele está leprosa, toda cheia de feridas. Moisés deve ter ficado assustado. E aí Deus diz, coloca a mão no peito de novo. E Moisés colocou a sua mão leprosa de novo no peito. E quando ele tirou, ela estava curada. A mão de Moisés estava curada. Segundo sinal, segundo milagre que Deus dá para que Moisés pudesse falar com o povo. E aí Moisés fala, Deus, mas mesmo com isso, Senhor, eu não sei falar direito, eu nunca consegui falar direito, eu tenho dificuldade de falar, então acho que eu não vou conseguir fazer isso. Por favor, manda outra pessoa no meu lugar. E Deus ficou furioso, ficou bravo com Moisés, porque Deus já tinha dado 2 milagres, 2 sinais para que Moisés pudesse mostrar para o povo. E ele fica com medo de não poder falar, porque tinha dificuldade de falar.
Então Deus ficou bravo, mas Deus deu a solução. Moisés tinha um irmão que nós vimos lá na primeira história, chamado Arão. E Arão é escolhido por Deus então para ir junto com Moisés. E Deus diz assim: vou mandar o seu irmão Arão junto com você. Você fala para Arão o que tem que falar e Arão fala para o povo. Então Deus acha a solução para o problema de Moisés. Depois de conversar com Deus, Moisés volta para casa, conversa com o sogro dele, Jétro, e diz que ele vai voltar para o Egito para visitar os parentes, o povo dele que ficou lá. Deus disse para Moisés que ele já podia voltar, porque aquelas pessoas que queriam matar Moisés lá no passado já não estavam mais no Egito. E Moisés pega sua esposa, os seus filhos e vai para o Egito. E Deus diz para Moisés assim: quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazer esses milagres na frente do rei, na frente de Faraó. Moisés deve ter ficado com o coração mais medroso ainda. Ele já estava com medo de ir porque não sabia falar e agora ter que fazer isso na frente do Faraó. Mas essa foi a ordem de Deus. E Moisés começou a fazer o caminho com a família dele para voltar para o Egito. Enquanto Moisés estava caminhando de volta para o Egito, Deus chama Arão, o irmão de Moisés, e diz para ele que é para ele encontrar Moisés, porque ele vai ser a voz de Moisés no meio do povo. E quando eles se encontram, Moisés conta tudo para Arão, tudo que Deus tinha falado para Moisés, tudo que Deus tinha mostrado para Moisés e tinha dito para Moisés falar para o povo. E Arão ajuda Moisés a contar o que Deus falou para o povo de Israel. E Moisés faz todos os sinais, transforma o cajado em cobra, mostra a sua mão leprosa e a sua mão curada, para mostrar para o povo que Deus ia libertar eles da escravidão do Egito, que eles não iam mais ser escravos. E eles, o povo de Israel, acreditou em Moisés, porque viu os sinais que Deus estava fazendo, viu os milagres que Deus estava fazendo e decidiu confiar que Moisés era o enviado de Deus para libertar o povo do Egito. Olha tudo o que aconteceu nesse capítulo 4 na vida de Moisés. Deus mostrou milagres e deu poder para Moisés fazer esses milagres, mostrar esses sinais para o povo e depois lá para o rei do Egito, o faraó. Mas Moisés teve medo? Nós temos medo, nós já falamos sobre isso muitas vezes. Temos medo de muitas coisas, mas muitas vezes nós esquecemos que Deus cuida de nós em todo o tempo. Deus estava cuidando de Moisés desde lá do nascimento dele, quando ele era um bebezinho, e agora Deus estava dando esses sinais para que Moisés fosse usado por Deus para libertar o povo. Deus deu Arão para falar no lugar de Moisés porque ele tinha medo, porque não conseguia falar direito. Nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus, ele não é o Deus mais poderoso, ele é o único Deus que existe e ele é o único que é poderoso. Deus é forte, corajoso, os olhos dele enxergam todos os lugares, ele ouve tudo que as pessoas falam ao mesmo tempo e ele sabe o que é melhor para mim e para ti, assim como ele sabia o que era melhor para Moisés. Nós não precisamos ter medo, porque Deus está com cada um de nós. E aí, alguma vez você já pensou assim, acho que Deus está dizendo para eu falar com esse meu amigo, com esse meu coleguinha, com essa pessoa, o quanto Deus ama ela. E aí você ficou assim, mas eu não vou saber falar direito. Mas eu não sou pastor, então eu não sei falar direito. Eu tô com medo, eu não vou fazer. Já aconteceu? Comigo já aconteceu e tenho certeza que com todo mundo já aconteceu. Mas nós precisamos ser fortes,
e corajosos, porque Deus está sempre pertinho da gente. Tem uma música antiga que diz assim, ó: não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão, em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou um soldado da luz, sou vencedor em Jesus. Seja forte e corajoso, não tenha medo e faça aquilo que Deus está te pedindo, como Moisés, depois de entender que Deus estava cuidando dele, fez. Um grande beijo e nos vemos à noite. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, alegre estou sorrindo eu vou, Deus é bom pra mim, alegre estou sorrindo eu vou, Deus é bom pra mim. Agora vamos cantar tirando a palavra bom. Deus é pra mim, Deus é pra mim, alegre estou sorrindo eu vou, Deus é pra mim, alegre estou sorrindo eu vou, Deus é pra mim. Agora vamos cantar tirando pra mim. Estão prontos? Deus é, alegre estou sorrindo eu vou, Deus é, alegre estou sorrindo eu vou, Deus é. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos tirar Deus. Não, peraí, nós podemos tirar tudo, menos Deus. É verdade. Então vamos todos juntos do começo. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, alegre estou sorrindo eu vou, Deus é bom pra mim, alegre estou sorrindo eu vou, Deus é bom pra mim. Agora vamos cantar tirando a palavra bom. Deus é pra mim, Deus é pra mim, alegre estou sorrindo eu vou, Deus é pra mim, alegre estou sorrindo eu vou, Deus é pra mim. Agora vamos cantar tirando pra mim. Estão prontos? Deus é, alegre estou sorrindo eu vou, Deus é, alegre estou sorrindo eu vou, Deus é. Agora vamos cantar todos juntos. Deus é bom pra mim.